Fala, galera! Bem-vindos ao Pod Nelson Além do Jogo. Estamos falando aqui diretamente do Multi Estúdios, que fica na praça de alimentação do Parque Jacarepaguá, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E hoje a gente está recebendo para um bate-papo Bernardo Pontes, sócio da Lobby Sport, meu amigo. Não sei qual é o clube que ele torce não, mas a gente vai perguntar. Seja bem-vindo, Bernardo. Obrigado, Nelson. Obrigado pelo convite. Parabéns aqui pela estrutura, pelo espaço. Muito bacana. Primeira vez que eu participo de uma conversa assim, num aquário, diferente, espaço aberto, né? bem bonito, estrutura impecável. Parabéns, gostei bastante. Obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu sei que a tua agenda hoje é corrida, né? Mas, assim, é importante a gente levar um pouquinho de informação para quem está lá do outro lado, entender um pouquinho de tudo que a gente faz para que o esporte seja visto de uma forma diferente. Sem dúvida. Sair da caixinha, da mesmice, né? Eu gosto muito disso, Nelson, principalmente pelo fato de que quando eu sonhava trabalhar com o mercado esportivo, eu não encontrava isso. Não tinha, né? Então, todas as vezes que me convidam para falar em faculdades, em instituições, em podcasts, a gente poder contar um pouco da nossa história acaba inspirando a outras pessoas para também sonharem em trabalhar com gestão esportiva. E entender que isso... eu costumo falar o seguinte, gente, depois que entra no teu sangue, não sai mais. É um vício. Não sai. Tem algumas pessoas que conseguem ter uma resistência de fazer entrar no sangue. Mas é de fato o que você falou. Quando entra... Já era. Não tem como, né? Não conheço ninguém Você briga, você reclama, acha que é uma droga, fala, mas você não larga. Exato. É viciante. É viciante, né? É porque... É o que eu falo, Nelson, assim... Quem trabalha com esporte, e aí, obviamente, quando a gente fala esporte, aqui no Brasil, acaba que o futebol tem uma representatividade majoritária, né? A gente está lidando com emoção, né? Então, é diferente de você trabalhar numa Globo, numa qualquer empresa, uma Coca-Cola, na Ambev, enfim, que você é mais racional nas suas tomadas de decisões. Você olha números friamente, né? É claro que nós, profissionais de gestão esportiva, a gente tem que trazer a razão para dentro da emoção. Mas, por exemplo, ontem... Enfim, de quinta a domingo, né? Agora a gente está gravando numa segunda-feira. A gente estava fazendo um evento em São Paulo, por conta do final de semana da Fórmula 1, que envolvia a McLaren, envolvia a Senna. A gente estava ativando lá um patrocinador da McLaren, que era o OKX. E a gente chegava assim no evento, né? E foi emocionante, diga-se de passagem, né? Tinha um evento, tinha um carro da McLaren que o Senna correu em 1990, que foi o mesmo carro que o carro Hamilton... 37. 27. Que o Hamilton correu em Interlagos ontem. E tinha uma outra McLaren, que foi a McLaren que o Piastri e o Lando Norris correram em Mônaco esse ano. E todo aquele envolvimento das pessoas, claro, a gente está falando do Senna, ao chegar no evento, se emocionar, crianças. O Senna faleceu há 30 anos atrás. Então, isso que mais me apaixona por esse segmento, é que você está lidando diretamente com a emoção. O esporte é atemporal. Exato. Você, como você mesmo falou, o Senna... 1º de maio de 94, né? Completou 30 anos agora, esse ano, né? Do falecimento dele. Você vê a garotada ainda... A importância da marca, né? De uma marca bem construída. Fascinante, assim, todo o envolvimento, não só do que a gente fez ali com a McLaren, da própria homenagem na pista, daqueles drones que o Alok proporcionou no show. Cara, tudo que a cidade de São Paulo toda envelopada de cena. E, assim, até o que o pessoal falou, né? Se não me engano, foi a Galisteu, inclusive, que falou isso, que até a chuva veio proposital. Exatamente. Né? Talvez o que o Hamilton fez dando a volta no carro de 90 não teria sido tão bonito se não tivesse a chuva. Que foi aquela vitória de 91 com chuva. Exato. E aí, cada um aqui tem a sua crença, tem sua fé. Mas, cara, é inexplicável, né? Não tem como, né? Exatamente. E aí, assim, isso marca a vida das pessoas, o que o esporte, né? Não é só proporciona, né? Minha parte maior foi futebol, né? Minha vida quase toda, né? E eu tive a oportunidade de conversar com pessoas de diversos segmentos, de jogador, gestor, torcedor, enfim, idoso, jovem. E aí teve uma vez, até na época o museu ainda da Seleção Brasileira estava aberto, né? E aí eu tive a oportunidade, estava conversando com o senhor de cadeira de roda. Acho que ele estava de cadeira de roda porque já tinha dificuldade de locomoção, não era uma pessoa portadora de algum tipo de deficiência, mas ele tinha dificuldade de locomoção, então estava usando cadeira de rodas. E aí a gente começou a conversar e tudo, e ele chorou, porque lembrou
de um jogo de futebol que ele foi ver Garrincha com o pai dele, que o pai dele levou. Então, aquilo marcou a vida dele. Não tem explicação. Aquilo mexe com a pessoa de uma tal forma que marca para o resto da vida dele. Não tem, não tem. Você não... Eu falo o seguinte, todo mundo, como majoritariamente você mesmo comentou, o futebol é o que move o Brasil, né? Não desmerecendo, mas sendo racional no comentário, né? As outras modalidades. Não tem uma pessoa que não tem, em algum momento da sua vida, uma história, uma passagem, alguma situação familiar que o futebol marcou a sua vida. Exato. Se você perguntar alguém, foi Garrincha, foi o Gabigol em 2019, sendo um caso mais recente, de alguma forma você tem uma história para contar. Sem dúvida. E você perguntar qualquer outra coisa, ele só vai lembrar do esporte. Exatamente. É claro que os outros esportes a gente tem aqui pontualmente Senna, algumas coisas, lógico. As meninas do vôlei de praia feminino, enfim, tem o vôlei masculino na era Bernardinho ali. É óbvio que a gente tem diversos momentos, né? A gente até gostaria que fosse mais replicados, né? Com mais frequência. Agora, a turma do surf, enfim, mas é claro que em todos esses momentos que eu citei, Bernardinho, Guga, vôlei, o futebol está presente também. Então, em todos eles. É muito fascinante, né? A conexão das pessoas com o futebol e com o universo esportivo aqui no Brasil. E agora, assim, seguindo um pouco do que a gente gosta de estar falando aqui, né? A gente sempre fala um pouco, Bernardo, contar um pouquinho da sua história antes do esporte. Eu gosto de perguntar assim, você já quis ser atleta? Como é que você começou a sua escolha? Porque, assim, obviamente não saiu do nada querer fazer marketing esportivo, né? Quis ser jogador de futebol? Eu, obviamente, talvez, da mesma forma que a gente está falando da relação do brasileiro com o futebol, acho que todo menino, e agora, com a força do futebol feminino, a gente está fazendo com que toda menina também, né? Ainda não dá para comparar. Sim, mas enfim, é uma construção, normal, construção. Todo menino sonha ser um jogador de futebol. Isso é um fato. E eu, obviamente, tive esse sonho também. Cheguei a fazer um teste no América, mas eu não lembro onde América era. Aqui do Rio. América do Mequinha. Rio. Eu sou carioca, nascido e criado. Mas eu não lembro exatamente onde eram os testes. Eu só sei que era muito longe. E lá no ambiente de testes, assim, eu sou nascido e criado na Tijuca, minha família sempre teve uma condição bacana e tal. Eu percebia que eu era uma peça forte, um peixe fora d'água. Exato. Então, eu não me senti muito confortável, porque eu era meio que estranho para eles. Então, eu não me senti confortável. Até passei no primeiro teste, fui convidado para voltar, mas eu falei, cara... Não é minha praia. Não é, porque eu fiquei numa situação meio que assim, cara, o sonho deles é muito maior do que o meu. Então, a necessidade não que eu deles. Iria tirar a vaga de cara, até porque... Sim, assim, ali só estava se avaliando a capacidade técnica. Exato, e até acho que não tiraria a vaga de nenhum deles, não, porque não tenho nenhuma chance no passado de ter disputado qualquer coisa amadora ali ou semi-profissional. Mas eu tive sonho e fui chamado para a segunda fase, mas nem voltei. A verdade é essa. Mas eu sempre tive uma conexão muito forte com o esporte, né? Meus pais... Minha mãe é atleta de remo do Vasco desde 1998. Bacana. Então, a gente está falando aí de 34 anos, né? 34 anos que ela rema no Vasco. E passa rápido, tá? É isso, cara. Loucura. Mas eu sempre fui fascinado. E aí fiz faculdade dentro se voltar mais ainda no tempo, no colégio ainda, organizava ali os torneios esportivos. Era o primeiro aluno a chegar na educação física, o último a sair. Enfim. Já tinha aquela questão de liderança, já. Esse perfil de liderança, eu sempre fui representante de turma. É muito louco isso, porque tem muita gente que fala do meu perfil de liderança lá na equipe e vem lá de trás. Você tem que entender de onde surgiu, Exato. Né? Foi uma construção, né? Exato. Não cai no colo de ninguém. Se a gente for analisar o lado familiar, né? Eu não sei o quanto isso tem a ver, mas eu venho de uma família... Meu pai é do Ceará, do estado do Ceará, sou filho de cearense. E o meu avô foi prefeito, meu bisavô foi prefeito, a minha avó, que eu não conheci, que é a mãe do meu pai, foi secretária de alguma coisa. Então, dentro da família ali, sempre teve esse viés de liderança, né? E eu trouxe isso no meu DNA. Faculdade, a mesma coisa. Fui presidente de atlética na faculdade, eu fiz SPM. Montamos o primeiro torneio de futebol dos alunos na Copa SPM. E ali, olha que interessante, Nelson. A gente estava falando disso nos bastidores, do prazer que eu tenho de falar sobre gestão esportiva, porque
Quando eu estava na faculdade, eu gostaria de ter acesso a conteúdos como esse aqui, que a gente vai falar de gestão do esporte, e eu não tinha. Não tinha. Não era democratizado o acesso, né? E a gente tinha poucos profissionais que botavam a cara e falavam. Se preocupavam, né? né? Exato, até porque a gente estava numa era que o esporte era muito... não tinha o profissionalismo que a gente tem hoje. E aí, olha que interessante, ainda na faculdade, eu tive esse start de quero trabalhar com esporte. E aí eu tinha alguns profissionais que eu admirava e tal. E aí eu resolvi fazer um seminário de marketing esportivo. Como eu era presidente da Atlética, eu falava, cara, eu vou usar da minha influência de eu estar aqui num cargo, né, dentro de faculdade, mas enfim, presidente de Atlética, vou convidar os 4 diretores de marketing dos clubes para virem aqui. A gente estava falando de uma instituição como a SPM, para falar de gestão esportiva e apresentarem cases e tal. E aí foi Marcos Duarte como Flamengo, tem que lembrar, Jefferson Melo como Botafogo, no Fluminense era o Otávio Sarmento, Otávio alguma coisa, e no Vasco, eu não vou lembrar o nome de quem foi, não. Mas, enfim. E ali, quando eles apresentaram os cases, aí eu estou falando de 2007, eu falava, cara, é isso que eu quero. Nada vai me tirar meu foco. E eu costumo dizer, Nelson, que quem não sabe o que quer, quando acha, não percebe. Isso aí. E ali, dentro da sala, eu coloquei um foco na minha carreira. Eu falei assim, eu preciso trabalhar com esporte. E aí eu comecei a fazer o quê? A me especializar. Aí fiz um curso de gestão, fui buscando ali alguns eventos, sempre estava presente nos seminários, conhecendo profissionais. Aquela questão do conhecimento tácito de cada um, né? Exato. Você tem que estar presente, não tem jeito. Foi tudo acontecendo, de lá para cá, não sei quanto a gente aprofundar nas histórias de clubes que eu passei, mas comecei em 2011. Aqui é bem despojado, você fica bem, assim, tem algum que marcou sua vida? Qual que foi, assim, que corroborou com o seu caminho para você, de repente, abrir a lobby? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Eu trabalhei em 5 clubes, né? 2011, 12, Fluminense, 2014, 2015, Vasco, 2016, 2017, Corinthians, né? Na Arena Corinthians, 2018, Cruzeiro, que foi traumático, e 2020, 2021, Flamengo. Onde eu fui mais feliz trabalhando certamente foi o Vasco, porque o Vasco era como uma família. Você é vascaíno? Eu, quando mais novo, eu nunca falei isso, não. Eu torcia pro Flamengo. Tá. Porque você falou que sua mãe é remadora, então, obviamente. Porque lá em casa sou eu e mais 2 irmãos. Na verdade, eu tinha uma irmã que veio a falecer, que era filho só do meu pai, infelizmente num acidente de carro. Meu irmão mais velho é filho só da minha mãe, flamenguista doente. E o meu irmão do meio, que é filho do meu pai e da minha mãe, é vascaíno, também doente. Só que o meu irmão mais velho, eu nasci vascaíno. A sua pergunta é muito boa, porque tem muita gente que nunca ouviu isso. Eu nasci Vasco, por conta da minha família. Tá. E eu ia não ali... por escolha, por imposição. Família, isso aí. Você não escolhe. Botou a roupinha, ele é vascaíno. E aí eu entrava, na época ali, em Campo do Bismarck, Quinhones, 90, sei lá, 90, sei lá que ano que era. Eu tenho foto na minha casa de Búzios com o time do Vasco em campo, no Maracanã. Lotado de criança lá. E aí, em 92, meu irmão mais velho me faz Flamengo. 5 anos. Não tinha direito de escolha de nada, só me fizeram Flamengo. E aí, vivi como Flamengo hooligan, de ir pra geral, de quase tatuar e tal. Eu era louco pelo Flamengo, louco. Só que o mercado me fez entender que... Comecei trabalhando no Fluminense. Uhum. Depois fui pro Vasco. Você se reprime, né? No Fluminense, eu perdi o feeling de torcedor. Perdi totalmente, porque eu torcia tanto pro Fluminense, mas tanto, e eu torcia tanto contra o Flamengo, que muita gente até hoje acha que eu sou tricolor, tem muita gente que acha que eu sou vascaíno, tem muita gente que acha que eu sou, obviamente, Cruzeiro e Corinthians menos. Mas... Eu até perguntei do Vasco pela questão familiar, né? Como você comentou. Mas olha que interessante, a minha filha, eu fiz ser Vasco. Total, porque foi onde eu fui mais feliz. Foi onde eu mais me identifiquei. É o clube que eu entendo hoje que tem a história mais bonita do futebol brasileiro. Eu tenho um carinho enorme pela instituição, com todo respeito a todos os outros. Lógico. Mas acaba que... Você tem que se identificar. E é muito interessante. Não tem como, porque, é pessoal. Quem sonha trabalhar com esporte precisa saber separar as coisas. Sim. Precisa saber, porque eu acabei aprendendo na marra. E aí eu até achei que, cara, como é que vai ser quando eu for trabalhar no Flamengo, né? Era totalmente diferente. Eu, por exemplo, de CBF, nos anos todos, as décadas de CBF, eu nunca torci. Era totalmente diferente. Era a seleção brasileira. É muito louco isso. E hoje, assim, você me perguntar, qual é o seu time? Eu torço para os meus amigos que estão em campo,
e eu torço para meus clientes que estão nas camisas de futebol. Então, Lógico. É bem profissional o muito negócio. louco. E assim, eu não vou citar nem nomes, nem clube, mas teve uma situação que eu fui, que o clube foi eliminado de um torneio e tinha uma festa de um dos atletas, e eu fui convidado para essa festa. Quando eu cheguei na festa, parecia que a gente tinha ganhado o campeonato. De exaltação, de samba, Sim, curtição de e tal. tudo. Só que aí também eu entendi que aquele cara é uma pessoa, cara. É uma família, é o aniversário da filha. Eles não estavam... O futebol ficou dentro de campo. Exato, eles não estavam Eles têm comemorando a vida derrota. fora. Eles estavam comemorando o aniversário de uma pessoa que não pode se privar de O comemorar o torcedor aniversário confunde um pouquinho, Exato. né? E naquele momento eu falei, cara, eu tô aqui. A pessoa Tristaço. física do atleta Exato. com o atleta profissional do clube, Exato, né? exato. E isso é muito louco, porque... É uma linha muito tênue, né, Bernardo? A realidade é essa. Isso influencia em diversas outras iniciativas. Você tem que ter sensibilidade. pensa em fazer. Exato. Porque, por exemplo, se a gente olha para a Europa, para os Estados Unidos, as ações de marketing, as ações de relacionamento, elas acontecem independente do fator campo. Aqui no Brasil, a gente precisa esperar o fator campo. É isso aí. Para saber se na segunda-feira aquela diária de gravação está de pé ou não está. É aquela questão vou falar do engagement, né? do fã. Ele não é fã aqui no Brasil, né? Ele é torcedor. Exato. E o torcedor só torce por quê? Pela vitória. Exato. Ele não torce pela derrota. Exato. Então, teve a derrota, acabou o mundo. Exato. O fã não. O fã, ele torce pela marca, pelo produto. Exato. Eu sou vascaíno, eu sou botafoguense, sou flamenguista, tricolor, enfim, para não ser muito pessoal. Não importa o resultado de campo. Eu vou comprar minha camisa quando lançar a camisa nova, eu vou frequentar a sede social, eu vou ser sócio torcedor do clube. Ganhou, não ganhou, foi rebaixado, subiu, foi campeão. Eu sou fã do clube. Exato. Né? Eu falo muito isso com as pessoas, saberem diferenciar, né, o resultado de campo com a paixão pela marca. Exato. E as pessoas não conseguem aqui no Brasil. É muito difícil. Eu falo para meus alunos que clubes de futebol trabalham para torcedores de futebol. E marcas esportivas trabalham para fãs do esporte. É isso aí. Então, tem que saber separar. Porque se você for trabalhar só para... Obviamente, boa parte das ações são para o heavy user, são para aquelas pessoas que vão consumir mais o seu produto, mas o universo vai além. Se fosse só isso, o Real Madrid não teria o fandom que tem aqui no Brasil, o Manchester United não seria um dos maiores clubes do mundo. Então, tem que saber trabalhar a marca. Até porque, quando você fala do Real Madrid, por exemplo, ele não tem o fator campo. Exato. Você aqui tem o fator campo. Exato. Então, assim, eu vou ao estádio, eu assisto o clube, lá você não vai. Qual a maioria dos torcedores aqui que tem a oportunidade de ir na Espanha assistir o Real Madrid jogar, por exemplo? Exato. Não tem. Então, assim, ele torce pela marca, é fã da marca e sabe que ele nunca, de repente, a maioria não vai nunca botar os pés lá no estádio para assistir o jogo. Exatamente. Então, esse trabalho tem que ser muito bem feito para fidelizar, óbvio. Se a gente pegar anos 50, 60, para cá, lá era focado no atleta. Não, era focado no clube, o atleta fazia parte. Hoje é muito focado no atleta. Sem dúvida. Muito menos no clube. Real Madrid, mas tira 5 jogadores ali, acabou o Real Madrid. Grosso modo falando. Exato. Porque o garoto, ele quando crescer, ele quer ser o quê? Eu quero ser flamenguista, eu quero ser Real Madrid. Não, eu quero ser o Neymar. Ele agora é pessoal, não é impessoal. Sim, sim. A relação com a nova geração mudou muito, né? Óbvio, internet, e acaba que acesso às informações, transmissões. O clube que ela se identifica, né, vai em linha com o que você falou, né? O PSG virou o clube do momento ali por alguns anos, depois que saiu o Neymar, o outro, cara, ninguém nem fala mais. Ninguém fala. Se perguntar quem joga, muita gente não sabe. Exato. Então, assim, você ficou refém do atleta. A realidade é essa. E o que você faz para mudar isso? Então, na verdade, eu acho, o Nelson, que você não precisa mudar. Você precisa se adaptar. Você precisa se adaptar. E o movimento que eu fiz, né, de sair do Flamengo para abrir a lobby, foi exatamente porque eu identifiquei isso. Foi em 21 mesmo que você abriu a lobby ou 22? Na verdade, é o seguinte, essa história é interessante também, porque acaba que as pessoas que sonham em empreender se inspiram.
Porque quando eu estava no Flamengo, eu cheguei no Flamengo no dia 14 de fevereiro de 2020. 14 de fevereiro de 20. Às vésperas da pandemia. Exato. E olha que interessante. Eu tive ali um ruído na minha contratação, que era para ser uma coisa, acabou sendo outra. E aí, logo no início do Flamengo, eu coloquei na cabeça que eu precisava sair do Flamengo. Assim que eu cheguei. Porque, enfim, não vou entrar muito em detalhes aqui, mas eu me decepcionei na minha chegada do Flamengo. E faz parte. E aí, eu coloquei na cabeça que eu precisava colocar o meu sonho de empreender em voga. Porque, afinal, eu já tinha trabalhado em 5 clubes, estava no maior clube do Brasil, não tinha mais para onde ir. E aí eu falei, cara, preciso empreender. Só que aí, 30 dias depois, pandemia, lockout. E aí, cara, o mundo fecha. É. E aí eu falei, cara, e agora? O que eu faço? E como eu sempre, tudo na minha vida, eu tenho um planejamento, eu falei, cara, agora eu vou dar vida para fazer o melhor que eu puder e fazer esse clube se destacar na pandemia. E aí a gente, relativamente bem, conseguimos, né? Porque aí a gente foi o primeiro clube a lançar o álcool gel. A gente doou 250 mil unidades de álcool gel nas lives. Lembra das lives? Lembro. Todo dia tinha lives de artistas. A gente doava álcool gel nas lives. Então, toda hora era a marca do Flamengo sendo citada. A gente, pela primeira vez, liberou o uso da marca do clube para que pequenos produtores pudessem produzir máscaras com a marca do Flamengo. Sem royalties, sem nada. Sem royalties. Então, eu falei, cara, será que eu vou conseguir convencer toda a diretoria, né, de liberar o que o clube tem de mais valioso, que é a sua marca? E eles compraram a ideia do projeto, né, de ajudar as pessoas, né? Sim, e aí, sim. o mais interessante E fortalece a marca. a gente identidade com a liberou, publicamos o manual de marca do Flamengo. Falei, cara, usem. Postem com a hashtag lá da campanha, que o Flamengo vai usar o canhão de comunicação que o Flamengo tem para divulgar as suas vendas e você gerar receita. E aí, quando eu percebo que o mundo estava reabrindo, que na verdade demorou muito, né? Acho que ficou praticamente 2 anos ali, né? Em julho de 21, ou seja, 1 ano e meio depois de eu ter chegado, eu falei, cara, preciso empreender, preciso aprender, empreender. E aí eu faço, como eu falei de planejamento, eu faço um planejamento que eu ia apertar o botão de eject. O Gustavo Oliveira, né, que é um querido, ele até brinca, porque quando eu liguei para ele para me despedir, ele não acreditou que eu ia sair. Ele falou, cara, não, você falou há 30 dias atrás que você ia sair, mas eu não acreditei. Como assim você vai sair? Eu falei, cara, tô saindo e tal. Tem muitos amigos no meio lá da até pandemia. hoje. No meio da pandemia, meus pais, minha esposa me chamando de louco. Mas eu fiz um planejamento que eu tinha até dezembro, por conta que eu já tinha filho, já tinha contas, etc, etc. Tinha uma responsabilidade como pai, para fazer minha vida virar. Esse foi o meu planejamento. Estou saindo final de junho. 6 até meses dezembro, para poder... para botar meu plano em voga e começar a gerar receita para eu poder viver. E contando que a pandemia desse uma virada. Exato, que fosse acelerar ali o processo de volta, né? Sim. Mas ainda demorou um pouquinho para voltar à normalidade. E aí, ó, como é que a vida nos prega grandes surpresas, né? Quando foi dezembro, ou seja, o último mês do meu planejamento, eu fui convidado pelo gestor da Betano, né, que era o Alexandre Fonseca, que hoje está na Superbet, para ativar o Galo, a Betano, no título do Galo da Copa do Brasil. Porque o Galo estava patrocinando... a Betano estava patrocinando o Atlético e ele precisava de alguém ali para produzir e maximizar, pensar o que poderia ser as ativações. Eu falei, cara, eu tenho quem indicar. Eu faço isso. Mas será que você consegue? Eu falei, cara, confia em mim. E aí ele acreditou, confiou, ele, o Arthur Nigman, que está lá até hoje, um querido. Ativei o Galo e eles adoraram. O Galo doido. O Galo doido. Fizemos uma festa lá na Praça 7, com o show do Bel Marques, enfim. Um negócio gigantesco. E aí, quando vira o ano, eu assino o primeiro contrato da Alob com a Betano, para eu virar a agência de ativação da Betano. E aí eu começo 22 trabalhando sozinho. Era uma equipe de eu mesmo, trabalhando de casa. Equipe, né? Equipe. E, enfim, de lá para cá, quanta história bacana. Saímos do Bernardo trabalhando sozinho, aí maio chega mais um, junho chega mais outro. E vai. Né? Hoje a gente está com mais de 30 colaboradores, atendendo a grandes marcas. Acabei de falar, a gente fez um evento para a McLaren, OKX, Senna. Quando que eu imaginei que em 2 anos e 10 meses a gente estaria fazendo projetos desse tamanho? Então, isso é muito fruto de uma equipe maravilhosa. Eu tenho total confiança na minha equipe.
Eu tenho um Dream Team lá dentro e é interessante citar isso, Nelson, porque a gente estava falando fora do ar aqui de gestão de equipe, né? O mérito é todo deles. E a gente só fez o que fez com a McLaren por conta de cada tijolinho que a gente plantou com as outras marcas, com as outras ativações. Foi uma construção, Foi uma né? construção. E eu sou muito grato por ter as pessoas. Eu costumo dizer, hoje mesmo, fiz uma reunião lá, toda segunda-feira a gente faz uma reunião de equipe. Eu sou muito grato, não pelos projetos, mas pela família que a gente está construindo lá dentro. Você precisa vestir a camisa da onde você está. Se você não conseguir gerar esse apelo na tua equipe, a entrega não vai existir. Exatamente. E eu faço questão de ser totalmente horizontal, porque não adianta eu ser autoritário, eu ser mandão, eu achar que eu sou o dono da verdade, porque se um estagiário tem uma ideia ou tem um argumento que contra-argumento que eu penso e ele me convencer que ele está certo, eu sigo a ideia dele e vamos em frente. Vamos em frente, é isso aí. Eu não sou o dono da verdade, não. E muitas das vezes as pessoas que estão fora desse turbilhão possuem visões que a gente, nesse furacão, não consegue ver. Por isso que o brainstorm é importante, né? Exato. Então, eu sou muito grato a todo o meu time, por tudo que a gente está construindo. E eu tenho certeza que a gente está só no início. Só no início. A caminhada é sempre longa, né? Exatamente. E difícil, cara. Difícil. Você só deu o primeiro passo, né? Situações ali que você olha e fala, cara, que loucura que a gente está fazendo. Agora, no evento mesmo, eu olhava e falei assim, cara, foi tudo muito rápido, Nelson. Tudo muito rápido. Na realidade, é tudo muito dinâmico, né, Bernardo? Quando a gente para assim e vai olhar para trás, o para trás recente, tá? Você olha assim, caramba, é muito dinâmico, o negócio é muito doido no esporte. E se você for ver, na minha percepção, poucas pessoas teriam feito o que eu fiz. Sim, principalmente em pandemia, de arriscar. Sair do maior clube do Brasil. Sair da zona de conforto. Um puta de um salário. Projeção de crescimento. Numa pandemia, esquece, pô. Esquece. Então, assim, eu agradeço muito por eu ter tido essa coragem de arriscar. E é claro que, por conta do meu histórico no esporte, né, nos clubes que eu passei, o meu plano B era, se não der certo, eu vou mandar currículo para clube e vida que acho segue. que vou conseguir um emprego. Tinha uma certa tranquilidade, até porque surgiam outros convites no caminho para eu voltar para clube, só que eu falava, cara, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Para frente, não é isso que eu quero. Então, arrisquei, me cerquei de pessoas capacitadas, criativas, que possuem um pouco dessa minha característica e DNA de ser disruptivo. Falo muito isso para minha equipe, para a gente ser disruptivo, a gente pensar naquilo que ninguém pensou. Sair da a gente faz caixinha, muita né? reunião de brainstorm lá. E o mantra que a gente trabalha é surpreender. A gente quer sempre surpreender. E é por isso que a gente tem crescido, porque a gente sempre surpreende. Isso é importante. Eu sempre falo muito para as pessoas o seguinte, quando me perguntam alguma coisa assim, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Eu costumo falar muito assim, Bernardo, fazer mais do mesmo não me interessa. Exato. Ou seja, fazer aquilo que todo mundo faz não faz sentido, né? Então, a gente precisa entregar coisas novas. E hoje, a gente até aqui falou do estúdio, essa questão de estar numa praça de alimentação, as pessoas passando, assistindo a gente. É um produto fora da caixa do que a gente está acostumado, né? E dá a oportunidade de você pensar fora da caixa para fazer coisas novas, né? E hoje, a democratização do acesso à informação através do streamer ajuda muito nisso. Antes, o consumo que a gente tinha de informação... Eu me lembro, quando eu era moleque, eu ligava a TV lá, valvulada, tinha que esperar esquentar, aquelas coisas todas. Quando a gente podia mexer, porque existia aquela questão de respeito familiar, né? E aí você conseguia colocar a sua televisão, você só consumia aquilo que a televisão queria que você consumisse. Aí volta lá no marketing, lá, Henry Ford, ele vendia o carro que ele queria e o objeto de desejo não era o que você queria, o que ele disponibilizava para você. Hoje você tem um poder de escolha. A marca já não vende aquilo que ela quer, ela oferece aquilo que você está querendo consumir, você está procurando consumir, e ela se adapta para isso. Exato. E aí você vê como mudou a percepção. O mundo está muito personalizado, né? Como está muito diferente. E aí você precisa estar se adaptando. E aí
nessa mudança, a televisão começou a perder força, por quê? Eu não quero mais consumir o que ela quer para mim. Eu quero consumir aquilo que eu acho que é melhor para mim, aquilo que eu gosto, que eu me identifico. A gente, como sociedade, a gente como pessoa, a gente se desenvolve como sociedade, coletivo. Eu preciso estar junto daquelas pessoas que completam o meu perfil de pessoa, o meu DNA. Então, assim, se eu gosto de Flamengo, eu vou andar junto com flamenguista. Se eu gosto de samba, eu vou andar com sambista. Enfim, a gente vai criando os nossos nichos, os nossos grupos baseados nas nossas preferências, nas nossas escolhas. Com isso, a televisão passou a perder força com isso, porque ela não tem a escolha de todo mundo. Ela tem a escolha dela, às vezes baseada em pesquisa, mas essa pesquisa baseada num determinado grupo. Ele não atinge todos. Exato. E aí o streaming, o que ele faz? Você liga lá o seu YouTube, sei lá, você escolhe a plataforma que você quer. Ah, eu gosto de futebol. Você marca e consome só o que você quer de futebol. Ah, eu não gosto desse aqui, não. Esse aqui é muito chato. Não, eu gosto desse aqui, que esse aqui bate, briga. Eu gosto de confusão no esporte. Aí você se identifica com aquele, você começa a seguir aquele determinado canal. Democratizou a informação. Exato. E aí, agora, como é que a gente se adapta para gerar conteúdo para isso? Aí estou eu aqui agora. Vou gerar briga? Não é meu perfil. Então, o que a gente faz? A gente busca trazer pessoas com histórico, com conteúdo, com vivência, com experiência, para passar uma coisa diferenciada para o outro lado. Sem dúvida. Né, eu brinco, eu não vou fazer dancinha aqui, TikTok, não sei, respeito quem faz, cada um tem seu espaço, né, mas não é meu perfil. Então, assim, a gente entende que tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para todo mundo, porque é a democratização do acesso. E a gente entende o quê? Que vai ter alguém do outro lado que quer alguém que gere um conteúdo com mais qualidade, com mais conteúdo, que agregue para a minha vida alguma informação relevante. Então, essa é a proposta que a gente faz e aí a gente começa a caminhar e seguir por esse caminho, baseado o quê? Na liberdade de escolha das pessoas, claro, que o streamer proporcionou na vida das pessoas. Eu acho que hoje a pandemia foi um potencializador disso, mas é irreversível, né? Não volta mais. Não volta mais. E aí, nisso, entrou o lado de vocês assim, passada essa introdução chata, a gente relaxa. Para quê? Porque aí entrou o lado da lobby, que vocês fazem justamente isso com o perfil dos atletas. Na verdade, o que eu identifiquei, né, nesse meu... Eu já tinha identificado, claro, na época ali de estudo de mercado, na época que eu estava no Flamengo, mas eu percebi que este objeto aqui, ele tinha uma força além do que se estava se propondo. Uhum. E aí, quando eu comecei a perceber que os jogadores de futebol da era digital, porque a gente tem os jogadores da era analógica, né, vamos dizer assim, e tem o jogador que os atletas que jogaram profissionalmente na era digital. Essa galera estava começando a parar de jogar com um número de seguidores expressivo. E aí eu comecei a enxergar aquilo como oportunidade, porque eu pensei, peraí, esse cara é um canhão de comunicação. Esse cara tem um engajamento legal. Esse cara tem uma oratória boa. O que ele vai fazer com isso? O que ele vai fazer no dia seguinte? Porque no dia 31 de dezembro, independente do jogador, do último ano de contrato dele, né, ele ganha ali 100, 250, 20, 1 milhão, 1 milhão e meio, de acordo com o valor do seu contrato. Mas no dia 1º de janeiro, todos eles são zero. Zero. Sim. E aí eu comecei a perceber que, cara, eu não sei se eu consigo igualar o que esse cara ganha no clube, dependendo do atleta, né, óbvio. Mas eu consigo encher esse potinho dele de alguma forma. Sim. Aí eu comecei a fazer um estudo em cima de atletas que tinham capacidade de viés publicitário, e o primeiro deles foi ninguém menos que Diego Ribas, que é uma referência. Sim. Como pessoa, como família, como pai, como atleta, tudo. O cara a gente brinca. Good guy. Ele é 10 e faixa. 10 e faixa, porque é o nome do podcast dele, que a gente lidera lá na lobby. E ele é 10 e faixa, cara. Em todos esses assets, ele é 10 e faixa. E aí eu apresentei para ele o projeto, mostrei um pouco do meu currículo, né? Eu já tinha conhecido ele na época de Flamengo, obviamente. E ele falou, é isso que eu preciso, cara. É isso que eu quero, é isso que eu penso. Gostei de você, cara, gostei da tua mentalidade, vamos junto. E aí, obviamente, a gente expandiu isso para influenciadores. Então, a gente trabalha com Negrete, com Natália Gittler, agora com Brabo Gordinho, com Tomer Savoia, que é um cara muito ligado à CBF,
que é aquele representante do torcedor oficial. Trabalhamos com o Davi Luiz. Estamos conversando com algumas outras pessoas para aumentar o nosso cash. Enfim, a gente quer trabalhar com poucos. Identificou potencialidade, Exato. é um Então, prospect. E aí eu comecei a perceber que a gente podia gerar receita para essas pessoas e estamos gerando. E aí isso foi propagando. Hoje eu sou muito procurado por atletas para que a gente consiga fazer o mesmo com essas pessoas. Mas eu sou muito reticente de querer abraçar o mundo, sabe? E é por isso que a gente está crescendo muito e muito rápido. Porque eu piso em solo firme. Eu não vou querer abraçar... Tem que escolher a dedo, trazer, né? trazer e não vou fazer isso. Não vou porque eu tenho pavor, Nelson, de imaginar que eu estou aqui agora falando com você e nesse momento está tendo um evento lá na Meta, em São Paulo, de esportes. E aí algum criador de conteúdo meu tá conversando com alguém de fora e aí o cara fala assim, pô, e aí, como é que tá na lobby, o Bernardo? E o cara responder, cara, uma furada que eu entrei, cara. Roubada, me falou que seria assim, assim, assado, não tá sendo nada disso que ele falou. Eu tenho pavor disso acontecer. Lógico. Pavor. Porque o que a gente tem de mais É relevante... o que está construindo, né? O que a gente tem de mais relevante depois da nossa família é o nosso nome, né? E, graças a Deus, a gente tem uma credibilidade por conta disso. Da gente respeitar todas as etapas do processo de construção da nossa empresa. Então, eu aprendi a falar não, porque eu tinha dificuldade de falar não para as pessoas. Eu acabava, vamos lá, a gente dá um jeito e tal. Eu aprendi a falar não por conta da empresa. Quando você não aprende a dizer não, você é só um quebra-galho. Exato. E aí eu comecei a ser muito sincero com as pessoas. Então, recentemente, agora, teve uma menina do futebol feminino que me procurou, pedindo para ajudar essa questão de imagem, redes sociais e tal. E eu falei, olha, eu preciso te falar que eu não vou conseguir te atender. Porque se eu te trouxer só para trazer, você, em pouco tempo, vai vou gerar chateada. uma expectativa e não vai ser correspondida. Exato. Então, porque quando a gente coloca a nossa máquina para rodar, é um trabalho muito grande, cara. Sim. Não é só trazer e só. Não. Porque é o meu nome. É o nome da minha empresa. Então, se eu trago e não consigo gerir e proporcionar para ela contratos publicitários, se as redes sociais dela não crescerem, se eu não conseguir construir pauta na imprensa, cara, ela daqui a 6 meses, 8, vai falar assim, pô, a lobby... Perdi tempo, Exato. Não cheguei a lugar nenhum. Então, eu prefiro cortar na raiz do que criar a possibilidade de manchar o meu nome e o nome da minha empresa por eu não ter sabido falar não. Então, hoje, graças a Deus, né, e graças a muito trabalho e a nossa equipe, eu aprendi a falar não para o bem da nossa estrutura. Sim, e até para a própria pessoa também, para o cliente. Total. Porque eu não posso prometer aquilo que eu não vou entregar. Quase Exato. que não sai, viu? Exato. E acho que isso está fazendo ser os nossos degraus de crescimento. Solidifica mais, né? Exato. As etapas que você vai cumprir. E aí, né? toda hora que a gente consegue estruturar uma área e partir para a estruturação de outra, e partir para a estruturação de outra, aí é onde eu vejo que eu estou pronto. Pode vir mais um. Aí, quando traz mais um, eu aumento a demanda, aumento o fluxo de trabalho, começo a identificar gargalos, precisa de mais gente. Aí eu contrato mais um. Aí até essa pessoa engrenar, estruturou de novo, traz mais um. Então, a gente está sem pressa, cara, não tem pressa de nada. As coisas já estão acontecendo a uma velocidade muito rápida. Então, a gente está calmo e sereno. Ou seja, vocês estão acelerando com o pé no freio. Exatamente. Bela definição. A gente está acelerando com o pé no freio, porque... Para manter a estabilidade. Tenho convicção que se eu acelerar sem pé no freio, eu vou capotar. E isso... E não é bom para os clientes atuais. Cara, imagina e nem quem vai estar entrando. Que eu tô aqui... Imagina sendo a situação, Nelson. Sim. Eu tô aqui nesse podcast com você, tá tendo um congresso de não sei o que lá, de marcas de não sei o quê, aí o cara da Mastercard, sei lá, encontra o Guilherme da Betano e fala, cara, pensei em conversar com a lobby. O que você acha? Eu falo, cara, estamos saindo deles lá porque os caras falam e não entregam. Cara, a chance disso acontecer é zero. Sim. Qualquer cliente da lobby hoje recomenda a gente para qualquer outra marca, porque eles são encantados com o que a gente faz. Porque a gente entrega coração, dedicação, trabalho em equipe e a gente entende principalmente qual é a dor daquela marca. E eu monto um time de médicos... É personalizado. Exato. Até porque tem que ser, né? Não tem como, Exato. né?
Então, São pessoas, esportes, características, nichos, mercados, targets, tudo diferente. E isso envolve diversas premissas, cara. Isso envolve comprometimento, envolve você trabalhar 24/7, envolve você entregar além daquilo que foi te pedido, envolve você ter responsabilidade, profissionalismo. Enfim, é uma série de situações que o nosso time consegue entregar e eu acho que o principal pilar disso tudo é você ser criativo. Sim. É você ser... Sair da bolha. Exato. E o que a gente mais tem conseguido lá é surpreender, como eu falei um pouco antes, os nossos clientes positivamente. Segunda-feira agora, exatamente uma semana atrás, semana de Fórmula 1, a gente pensou, cara, o que a gente faz com a Betano? Betano hoje é o nosso principal cliente, né? A gente tem acho que 9 pessoas que trabalham na minha agência só cuidando de Betano e isso vai aumentar para 25. E aí a gente pensando, cara, o que a gente vai fazer para a Betano? O que a gente vai fazer? E aí a gente estudou, né, os assets que a Betano tem e a Betano patrocina o Felipe Massa. E aí a gente pensou, cara, por que a gente não faz uma corrida de kart na Granja Viana, que é São Paulo, um dos principais kartódromos do Brasil, com os key accounts, né, que são as principais contas ali da marca, onde, olha que interessante que a gente fez, Nelson. Convido todo mundo aí a entrar no perfil oficial da Lob Sports, @LobSports, para assistir esse videocase. A gente fez macacão personalizado, capacete e tal, tudo da marca. Formamos o grid com os key accounts e alguns influenciadores da marca. E ninguém menos que Felipe Massa aparece por trás e senta no kart vestido igual a eles. Sem ninguém saber que era ele. Sem ninguém saber. Gugu tricolor dá a bandeirada e começa a corrida. Na segunda volta, o Massa já era o primeiro. Lógico. E já começa E ele, obviamente, saiu em último, né? Exatamente, saiu em último. E naquele momento ele começa a passar. E a gente fala, quem que é esse fenômeno? E todo mundo achando que era mais um account. E do nada, quando acaba a corrida, ele tira o capacete e todo mundo... Tá explicado, né? Ou seja, emocionamos, surpreendemos e criamos conteúdos que são viralizáveis. Sim. Que qualquer pessoa que não esteja nem de forma envolvida... saudável. Exatamente, de uma forma criativa. Não é viralizado porque teve um acidente, porque foi uma coisa... Exato. Mas aí eu acho que o mais importante disso tudo, Nelson, é a etapa que começa antes disso tudo que eu acabei de falar, que é o entendimento da marca em saber a importância dela ativar um ativo que ela tem. Porque eu vejo hoje diversas marcas patrocinando atletas e eventos, torneios, e não ativam. Eu sei. Cara, eu fico louco. Passei isso com a seleção brasileira. Eu fico louco de ver alguns patrocinadores da CBF. Eu tive lá, enfim, recentemente com o Lene, né, que é um amigo querido, um cara que eu admiro, um dos grandes profissionais que a gente tem hoje no mercado esportivo, Lene Franco, diretor de marketing da CBF. E eu falava, Lene, cara, as marcas que você tem aqui... Ninguém faz nada. Eles falam, cara, eu tento, mas as marcas não fazem. E eu fico louco. E eu sou muito feliz de ter dentro de casa uma marca como a Betano, que a Betano sabe a importância de uma ativação. Sim. E esse nicho que eles estão inseridos, se você não ativar, você perde mercado. Exato. Você está jogando dinheiro fora. É isso aí. Qualquer ativo esportivo que você tenha, seja ele de 500 mil, 1 milhão, 2, 5, 10 ou 20, se você não ativar, você está jogando dinheiro fora. Isso é um fato. Então não adianta você patrocinar um atleta e você não maximizar, gerar experiências, criar um evento como esse que a gente fez. Então você consegue, às vezes, numa ativação de custo baixo, gerar uma experiência de marca. A gente costumava falar muito lá, Bernardo, desculpa te interrompendo, eu falava muito com os patrocinadores da CBF, da seleção naquela época. Gente, vocês têm que raciocinar o seguinte, qual é o teu budget que você tem? Eu tenho 10 milhões. Beleza. 5 milhões de patrocínio e 5 milhões de ativação. Se você pegar os teus 10 milhões para patrocinar e não ficar com nada para você ativar, beleza, você vai ter visibilidade da marca, mas você não vai ter engajamento. Exato. E a maioria teve enfim, sem citar quem é o patrocinador, ele botou 100%. E aí, o que ele fez depois? Nada. Exato. Aí sabe o que ele acha depois? Que teu produto é ruim. Que não deu o retorno esperado. Exato. Eu tive algumas experiências, Nelson, nessa questão de verba de marketing muito interessantes, porque o modelo americano é normal você ter 20% de verba de ativação, lá eles chamam de verba de ativação, para você maximizar esse ativo que você adquiriu. Então, hipoteticamente aqui, a Apple vai patrocinar o Inter Miami, o investimento é de 10 milhões, ela já sabe que 20%, ou seja, 2 milhões, vai ser direcionado para uma verba cooperada entre Apple e Inter Miami para realizar ativações da forma que for.
8 milhões é para o caixa do clube para fazer aí. o clube girar. E aí, quando eu comecei a aprender a importância disso, né, eu tentava, olha que loucura, dentro dos clubes que eu trabalhei, fazer com que dentro do contrato já fosse uma regra que 20% do valor daquele contrato fosse uma verba cooperada. O que é essa verba cooperada? Ela é gerida pelo clube e pela marca. Então, se o clube quer fazer um evento e usar essa verba cooperada, a marca precisa aprovar. E se a marca quer fazer uma iniciativa, o clube precisa aprovar. E aí eu comecei a encontrar muita dificuldade. Ele queria 100% por caixa. Eu não trabalhei em clube SAF. Então, todos os clubes que eu trabalhei era vendendo almoço para pagar o jantar. E aí, todas as vezes que eu tentava conversar ou com o presidente, enfim, com o diretor financeiro, que 20% seria para a gente maximizar esse contrato, fazer evento, ativar, etc, etc, para que no final desse ciclo a gente tivesse facilidade para renovar esse vínculo. E até aumentasse. Faltou essa visão e 100% da verba ia para o caixa, que eu brinco que era um fundo falso, que a gente não via a cor desse dinheiro, porque a gente tentava... Olha, aí eu entrava numa situação muito delicada, porque, por exemplo, eu queria fazer um evento como a gente fez ontem com a Betano na final da Copa do Brasil. Aí eu pedia dinheiro para a marca falava assim, como assim? Eu já botei dinheiro? 10 milhões agora em vocês? Aí eu ia no financeiro e falei assim, cara, não tem dinheiro. Não. Estamos pagando conta. Então eu ficava totalmente amarrado. Eu falei, cara, eu não consigo fazer nada. O que eu proponho, e eu sempre gostei muito dessa questão de criatividade, de surpreender, porque eu não consigo fazer nada. E aí você ficava totalmente engessado para desenvolver as suas ações. E aí a lobby também surge por conta disso. A lobby surge com esse propósito de proporcionar às marcas experiências inesquecíveis. E a gente tem construído cases que têm encantado não só os nossos clientes. Cara, não faz 10 dias, a gente colocou o Vampeta como atendente do açaí atacadista, para atender as pessoas vestido totalmente de... Esqueci o nome dele agora. A gente inventa um nome fictício, faz crachá, faz uma caracterização. Faz um personagem, né? Um personagem, cara. E o Vampeta é resenha pura. Não tem como. E aí a gente cria um conteúdo que viraliza. E às vezes já ali pela custo de produção de um filmmaker, de uma maquiagem, de uma caracterização e do cachê, obviamente, do atleta, cara, é um retorno 300 vezes maior do que você esperava. Então, a mensagem que eu quero passar para as pessoas é que, muito provavelmente, um dia você estará sentado na cadeira de um representante de marca, você vai fechar contratos, e seja o segmento que for, pode ser para um evento de música, para um evento de esporte, para um evento de gastronomia, você precisa ativar esse patrocínio. Você precisa dar vida a esse asset que você adquiriu. Porque se você não der vida, você está jogando literalmente dinheiro fora. Eu falava muito, gente... Você não é patrocinador, não. Você é parceiro. Porque a gente é sócio do negócio. Exato. Se eu não crescer, você não cresce. Se você não crescer, eu não cresço. A gente é um sócio, na realidade. Né? Tudo bem, você adquiriu um asset ali, mas seleção brasileira, por exemplo, ela é sazonal. Ela não é um clube que joga 200 vezes no ano. Né, diversas competições em determinados níveis, estadual, nacional, seja lá o que for. Ela é sazonal, ela tem períodos que ela joga, datas FIFA, aquelas coisas todas. Você tem que planejar muito bem essas ativações. Né? E aí o que acontece? Se não for um viés de mão dupla, não é só na gestão do dinheiro, né, para poder fazer ativação. Eu tenho que entender que eu preciso ativar, porque quanto mais eu ativar, eu vou estar gerando visibilidade para mim também. Eu vou fazer o investimento que ele fez no clube voltar através de novos... Então, assim, acontecia, por exemplo, isso aconteceu na CBF, né? Eu lancei o mascote da Seleção Brasileira em 2013 para 2014, né? Quase às vésperas da Copa do Mundo aqui, né? Obviamente, aquilo que a gente falou de torcedor, né? Então, assim, se ganha a Copa do Mundo no Brasil, vendia 200 milhões de mascotes. Perdeu a Copa do Mundo, independente do resultado que foi traumatizante para muita gente, mas perdeu, você não vende nada. A realidade é essa. Sim. Né? E aí você passa um hiato, um período, e aí você precisa reformular o teu produto. Aí a gente reformulou o produto, aí seguiu até... assim, fazendo um brainstorm ali e tal, seguiu a linha do Galo Doido, assim, Galo Doido, o mascote lá do Chicago Bulls, né?
não copiando, mas entendendo que eu precisava ativar o mascote. Então, ele precisava interagir com o meu público. Sim. Ele não é só uma figura decorativa. Agora, ele é uma figura interativa, né? Então, ele precisava ter esse perfil. E o perfil não se dá só na construção da figura, mas na personificação de quem vai vestir a fantasia. Sem dúvida. Né? E aí o que acontece? Eu até, inclusive, Bernardo, semana que vem vai ter outro episódio, né, que é justamente com um ator que veste fantasias, né, de mascote, para a gente poder contar um pouquinho como é que é essa construção, né, da personalidade que a gente tem que dar para cada um dos mascotes que a gente desenvolve. Não é simples assim. As pessoas às vezes acham, pô, dá um trabalho do cão criar uma personalidade para ele. Sem e criar dúvida. identidade com o teu público final, né? E aí a gente faz esse trabalho, lança o mascote, fez todo esse trabalho, licenciou a pelúcia e não vendeu. Não teve parceria. Sim. E como não teve parceria, não alcança o público. E aí o que você faz? Você consegue fazer milagre? Exato. Não, porque são sócios. Se eu vender mais mascote, eu ganho mais revenue share. Eu ganho mais receita. Eu aumento o meu caixa. Então, eu sou sócio do produto. Eu não só liberei um uso de marca. Eu sou sócio do produto. Então, assim, a empresa que licenciou ganha, mas se ele ganha, eu também estou ganhando. Então, é uma parceria que, se eu não for parceiro e não ativar, eu não ganho. Sem dúvida. Não faz sentido isso. E foi exatamente isso que aconteceu. Por N motivos que não me compete aqui entrar, enfim, até porque não é o foco do nosso papo, né? Mas é para dizer a importância que, da mesma forma que você viraliza uma coisa, você afunda a mesma coisa quando você não sabe fazer. Sem dúvida nenhuma. E aí aquilo que você falou da importância de eu ser exclusivo nos meus clientes é eu poder dedicar tempo, e esse tempo é tempo humano, tempo de pensar, raciocinar, um brainstorm bem feito, para eu ativar da melhor forma e ter um melhor retorno da minha equipe com o meu cliente, com o meu produto, com o meu asset ali, né? Sem dúvida. Ele é seu asset ali que você precisa desenvolver bem as coisas para ele. Sem dúvida. E como é que você faz isso? Às 4 mãos. Não tem como ser diferente, né? Você vai desenvolver um bom produto. Se o atleta não participar, não tem entrega. Sem dúvida. Concordo em gênero, número e grau. Então, por isso que lá a gente instiga muito. E o mais importante, Nelson, é que quando a gente é procurado, ou a gente procura e consegue aproximar a ponto de virar um cliente de conta, né, que a gente chama, que são os clientes que pagam FIIs mensais para a gente, a primeira pergunta que eu faço é sobre esse viés de ativação. Porque pensa comigo. Imagina eu trazer um cliente para dentro de casa, me paga um FII mensal, eu monto uma equipe para atender essa marca e aí a gente propõe ideias, iniciativas, ativações. E ele fala, não vamos fazer. Não vamos fazer. Não vamos fazer. Eu falo, cara, então não interessa o cliente. Sentido. Então, se ele não tiver pré-definido uma verba de ativação e ele tiver essa mentalidade de se maximizar o patrocínio, a gente nem traz para dentro de casa. E já teve situações de eu entender que ele fechou o asset, ele já tinha fechado o asset, não previu verba de marketing, achou que eu ia fazer milagre a custo zero, não custo zero comigo, Sim. a custo zero, coisa. Eu falei, cara, dá para se criar coisas a custo zero. Mas é difícil. Dá trabalho porque e no básico, o resultado não é aquilo que você imaginava. Exato, no básico do básico, um filmmaker você vai precisar. Sim. Então, não dá. 100% custo zero não dá, até porque, enfim, nem faz sentido. Mas o que a gente tenta fazer lá é mostrar para as marcas a importância de se maximizar. Então, a gente está evangelizando o mercado... Literalmente, né? O mercado publicitário para dar vida a patrocínios. E não só com a gente, não, Nelson. A gente não tem essa vaidade, não. Hoje tem outras agências no mercado. Primeiro fica aqui uma dica para os clientes que querem trabalhar com o mercado esportivo, trabalharem com agências de marketing esportivo.
Porque é totalmente diferente É. você trabalhar com gente que entende do esporte, com agências de publicidade que... É um mercado muito particular, Exato. muito Tem singular. diversas coisas que as pessoas acham que o jogador vai fazer e não vai. Não. Que o clube vai aprovar e não vai. Não vai. Então, cara, tem situações que quem Só quem já convive. sujou a camisa de grama sabe dizer o que funciona ou não funciona. Eu ralei muito com Mas isso. dentro do mercado esportivo ainda, a gente tem algumas agências que eu acredito que tem o papel de fortalecer o mercado como um todo. Tem a Hitmap do René Salviano, que é um amigo querido, a gente trabalhou junto no Cruzeiro. Então, eu acho que o mercado ele precisa se ajudar nesse sentido. Né? Tem o pessoal da End-to-End, que eu faço questão de citar, do Reginaldo, que também faz um trabalho maravilhoso junto a algumas marcas também. Eles têm uma área que a gente não faz lá, que é a questão de sócio-torcedor. Sim. Mas cases belíssimos. Então, fica aqui a mensagem para que as empresas consigam se aproximar do mercado esportivo trabalhando com empresas que, de fato, entendam e vivam do mercado. E, Bernardo, assim, a gente até... O nosso papo aqui é rápido. Já passou, cara, eu tô olhando, fui olhar a hora ali, eu falei, caramba, gente, é muito rápido, né? Mas, assim, para a gente até ser produtivo na hora da gente encerrar, assim, não é terminar, porque a nossa história nunca termina, né? Então, assim, encerrar esse bate-papo, duas coisas eu queria te perguntar. Uma, assim, de uma forma mais sucinta. De onde surgiu o nome Alobi? Porque a gente enxerga a bola sobre outro ponto de vista. E a Alobi é bola ao contrário. Enquanto as pessoas olham, da mesma forma que eu estava falando dos atletas, né? Pelo viés de esporte, eu olho pelo lado business. Então, a Alobi é fundamentalmente bola ao contrário. Enxergar pelo outro prisma. Pelo lado business. Então, e muito por conta ali dos atletas, né? Que surgiu essa ideia. Porque os atletas só olham ali pelo viés de dentro de campo. E a gente não faz o dentro de campo. Não. Por exemplo, a gente trabalha com o Davi Luiz. Se o Benfica quiser contratar ele para levar ele de volta, encerrar a carreira lá, não vai falar comigo. Vai falar com o Taran, que é um dos maiores empresários do Brasil. Mas se a Fly Emirates quiser fazer uma ativação lá no Benfica com o Davi, que é ídolo do Benfica, aí vai falar comigo. Então, eu não entro na parte de campo e eu cuido só da parte de imagem. Por isso que é bola ao contrário. Bacana, bacana. E a identidade é tudo hoje, né? Exato. Transmite o DNA do que você quer do teu negócio, né? Exato. E é engraçado isso, porque tem muita gente que nunca se ligou. E quando eu falo, caraca, que genial. É muito louco isso. Porque é mais do que ela representa, mas é sim o que ela significa. Exato. Né? Isso é bacana. E a outra parte, outra pergunta, aí sim, para a gente poder finalizar com chave de ouro, né? E aí eu costumo perguntar isso para as pessoas. Onde você vê a Alobi daqui a 10 anos? Às vezes eu sei que a resposta não é fácil, tá? Porque o mercado nosso é muito dinâmico. Nelson, sua pergunta é muito boa, porque a gente cresceu muito e muito rápido e eu tenho certeza que a gente vai continuar crescendo. Mas o meu objetivo, abrindo o jogo aqui para todo mundo, é fazer com que a Alobi consiga oferecer às marcas o 360 daquilo que a gente entende que as marcas precisam dentro do esporte. Hoje a gente está muito focado em influência com atletas, influenciadores, enfim, ex-atletas, não só do nosso casting, mas de qualquer outro. Então, por exemplo, você tem uma ideia, a gente está orçando o Ibrahimovic para uma campanha de Black Friday. Até acho que não vai acontecer, mas a gente está em contato com o staff do atleta. Então, influência é um pilar que a gente tem muito forte lá dentro e ativação é um outro pilar que está muito forte lá dentro. Mas uma das coisas que eu quero fazer é oferecer o serviço de publicidade de fato. Então, a partir do momento que uma agência ou que uma marca queira rodar, por exemplo, filme publicitário do Jornal Nacional, a gente pode entregar isso. Hoje, estou zero nessa etapa. Mas 10 anos, certamente, a campanha de... Você está na mão inversa, né? Exato. As pessoas criam a agência para fazer esse material. Exato. E depois chegar lá no público. Você começou no público e quer chegar lá no material. Exato. Mas 100% de esporte. Então, eu não tenho nenhum interesse... Está no DNA, né, da empresa, né? Sou muito procurado também por alguns influenciadores que não são de esporte. Pô, cara, me ajuda e tal. Pessoas com 1 milhão de seguidores. Eu falo, cara, não vou pisar fora do meu quadrado. Então, eu acho isso. Então, por exemplo, hipoteticamente aqui, se a Betano quiser fazer um filme de publicidade daqui a 10 anos, se eu ainda tiver a oportunidade de estar com eles,
o meu desejo, o meu sonho é que a gente seja o criativo, a produção, a compra da mídia e todos os fatores que envolvem esse universo. Mas, assim, eu não sou preso a sonhos, não. Os sonhos são feitos para serem adaptados conforme o jogo é te apresentado. Então, hoje eu tenho esse sonho. Eu sei que daqui a 2 anos o vento bata para o outro lado e fala, cara, não vai por aqui, não, vai por aqui. E aí eu... É moldável, né, o caminho. Vou te dar um exemplo prático da vivência que você teve, né? Meu sonho era, lá atrás, ser diretor de marketing da CBF, depois de ter trabalhado em tantos clubes. Hoje, esse sonho é 0. Mais do que 0. Não sabe o que você se livrou. Enfim. Lene, desculpa, mas eu já tive na cadeira, eu sei como é que é. Então lá atrás, antes da lobby virar uma realidade, eu tinha sonho. Eu falei, cara, como é que deve ser trabalhar na CBF? Hoje, 0. E eu costumo brincar... É mais status do que outra coisa. Eu costumo brincar com meus amigos, que no dia que você me vê como diretor de marketing de um clube de futebol, é porque minha vida deu errado. Não que quem esteja sentado hoje esteja errado. Sim. Pelo amor de Deus. São escolhas, Rafael são caminhos. Gani, Vinícius Azevedo, pessoas que eu tenho um amor e um carinho gigantesco, estão numa posição linda. Mas hoje, vendo a minha empresa crescendo do jeito que está... Não faz sentido, né? Não faz sentido eu voltar para É uma inversão de mão, né? Exato. Não estou desmerecendo a cadeira. Não, lógico. No caso do Bernardo, por já ter uma empresa hoje com 30 e tantos Mas ali, no funcionários. caso, você estaria se livrando de uma. Isso eu posso falar de cadeira. Mas, Bernardo, obrigado aí você ter vindo aqui, contar um pouquinho rápido da sua história, da empresa, algumas situações aí que são importantes as pessoas saberem, né? Sem dúvida. Para quem está do outro lado, assim, esporte é importante na vida de todo mundo, né? Faz parte de você ter uma vida saudável, né? Você praticar esporte, ter atividade esportiva dentro da tua vida. Fala, você faz atividade esportiva regular? Ai, cara. Ó, peguei ele pelo pé, gente, assim, no fechar da porta. Cara, eu tenho tentado, mas pô, prometo que eu vou melhorar, mas... Então, gente, ó... tava fazendo futebol, aí parei, aí comecei a dica, então, para os colaboradores, os parceiros dele lá da lobby. Gente, pressiona, monta um quartinho ali. Betano, dá uma ajuda, monta lá uma estrutura ali, que eles vão produzir mais, porque vai estar mais saudável a mente, com o corpo sã, mente sã. Sem dúvida. Monta uma academia lá dentro, entendeu? Uma academia Betano, entendeu? Para vida saudável. Aí ele já vai, o mote cria lá, parceria já com uma Smart Fit da vida. Também, que é nosso cliente, já coloca lá dentro. Já continua e ele faz um grande gerador de case dentro da própria casa. Vambora. E vai gerar conteúdo lá para os influenciadores. Mas, Nelson, obrigado pelo convite. Prazer enorme participar desse podcast que eu vejo que está crescendo cada vez mais. E quando você ficar grandão, eu vou falar, fui o 17º, né? Tem um pouquinho mais. Um pouquinho? Um pouquinho mais. Sim, participei do início da trajetória e o que você precisar pode contar sempre. Obrigado aí mais uma vez aí. Sucesso na sua caminhada. Obrigado. Parabéns pelas escolhas, que sempre são difíceis na nossa vida, mas elas às vezes precisam ser tomadas. Sem dúvida. Com todos os riscos inerentes, né? Mas a gente só consegue vencer quando a gente tenta. Exato. Tá bom? Fechado. Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários. Principalmente aquilo que eu sempre falo com vocês, críticas. Mandem críticas. É bom porque a gente só cresce quando tem críticas, tá? Fica com Deus aí e até a próxima.